pacificando o nosso coração, silenciando os nossos pensamentos. Ergamos o nosso pensamento a Jesus para o convidar para estar connosco em mais este dia de Evangelho no Lar. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo que possas aproximar de nós os nossos anjos da guarda, enviar-nos a assistência espiritual dos queridos irmãos da luz que já se encontram junto de nós, porque queremos, Senhor, aprender com os Teus ensinamentos, com o Teu Evangelho, porque só através de Ti chegaremos ao Pai. Rogamos, abençoa-os este lar, abençoa-os todos os nossos lares, os nossos familiares, e rogamos depois, fica connosco, agora e sempre, que assim seja. Hoje a nossa irmã Isabel vai ler o item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido, do capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, meus irmãos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso, ainda incipiente, prova mais longa do que um bom que, por prémio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que preferis uma blasfémia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais: antes fosse este, e enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então haverias de querer que ao mau faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem à liberdade um a que esta não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Sans, 1861. É um capítulo pequeno, mas cheio de significado. Este capítulo, Fénelon, ele tem como objetivo transmitir-nos o valor da vida espiritual e também a importância da vida carnal. E o porquê de algumas pessoas desencarnarem, morrerem, como se diz, quem não conhece a doutrina, antes de algumas pessoas morrerem, portanto, ou desencarnarem mais cedo do que outras. Também enfatiza a justiça de Deus e a sua misericórdia
em todas as situações. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Não nos compete a nós julgar se é ou não conveniente o momento da morte, mas sim a Deus, que em sua infinita bondade e misericórdia determina esse momento. Porque blasfemamos quando, diante de alguma situação ou de algum tido como um homem mau que escapa da morte, costumamos dizer, se fosse um homem bom, não teria escapado, ele não teria morrido. E aqui convém refletirmos e pensarmos um pouco acerca da reencarnação. A reencarnação que é uma oportunidade educativa dada aos espíritos que faliram em suas missões anteriores. Por isso, quem somos nós para julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois Deus é quem determinará esse momento. E Deus dá ao homem, como aqui nos diz Fenelon, por seu merecimento, a graça de ter curta, tão curta quanto possível, a sua provação. Mas perguntamos, por que não devemos desejar diante da morte de um homem de bem que em seu lugar fosse um mau homem? Porque aqueles que parte já concluiu a sua missão, a sua tarefa. E o que fica talvez ainda tenha que ainda pode até nem a ter principiado. Sabemos que Deus é justo e não permitiria que ao homem faltasse tempo para concluir a sua tarefa. Seria justo que o homem de bem permanecesse preso à gleba terrestre? Não seria justo. Ele seria como um prisioneiro que cumpriu a sentença e se acaba e continuava preso sem a cumprir. Portanto, ele continuaria no cárcere. E Deus, em sua sabedoria e justiça, recompensa, como nos diz Fenelon, quem merece. Logo, quando cumprimos a nossa missão, somos libertados. Prestigiamos a sabedoria das leis de Deus, obedecendo-as. Em que consiste a verdadeira liberdade para o espírito? Ela consiste no rompimento dos laços que aprendem ao corpo. Falamos aqui nas nossas lições com o irmão Fernando, no perispírito. Enquanto se encontra na Terra, podemos dizer que está em cativeiro o nosso espírito. O nosso corpo é o tal vaso de carne que envolve o espírito. E o corpo, sabemos então, que não passa de uma simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, como afirmamos de uma forma um pouco, prendendo-o ao orbe terrestre, do qual se sente feliz quando se liberta. Portanto, quando nós partimos e nós que já vamos tendo o conhecimento de que nos libertamos da nossa veste, do nosso vaso de carne, nós sentimos uma liberdade, uma forma muito elevada. Já conseguimos ver tudo à nossa volta. É evidente que temos que passar por aqueles estados de perturbação. Uns evoluem, uns libertam-se mais depressa do que outros. Mas todos nós que aqui estamos já vamos tendo esse conhecimento e a obrigação de que quando formos para a casa do nosso Pai, nos possamos desprender o mais rapidamente da matéria e avançar. A vida física é destituída de valores?
A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada oportunidade de progresso para o espírito. E o que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material? Buscar valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivar pensamentos elevados e procurar viver de acordo com o Evangelho. A existência espiritual é a única e verdadeira. A corporal, a material, é efêmera. Isso não nos levaria a um alinhamento ao meio em que vivemos? Compete-nos manter o equilíbrio, viver no mundo sem nos afinizarmos com os seus vícios e procurar as realidades espirituais sem fugir às responsabilidades com a vida material. A grande virtude não consiste em repelir os prazeres que a nossa condição humana nos permite. Basta que doseemos nossas ações com base no discernimento e que tudo o que façamos nos reportemos ao nosso Pai Criador. É um pequeno resumo que retiramos de conclusão e que nos pareceu realmente chamar a atenção para esta última parte, porque Fenelon termina. Nós fazemos muitos comentários, temos muitas opiniões, de acordo com a nossa visão, o nosso ponto de vista, que muitas vezes é tão limitado que nós vemos pouco, não é verdade? E Fenelon nos recomenda: não censureis o que não podeis compreender. E nós, penso que cada um de nós vai compreendendo como somos ainda pequeninos na nossa compreensão. Então, por que censurar se nós percebemos que ainda temos tanto para aprender e para compreender? Aquilo que podemos, e mais, ele nos diz e nós sabemos que é verdade, aquilo que hoje nos parece um mal é um bem. Nós hoje ainda consideramos muitas coisas como mal e depois lá à frente veremos, se não fosse isto, eu não estaria aqui hoje. Qualquer um de nós, com certeza, já passou por algumas experiências que conduzem a esse comentário. Se eu não tivesse passado por esta dor, por esta doença, por esta aflição, por este contratempo, não estaria aqui. Então Deus é justo, Deus é infinitamente bom. Nós é que podemos compreender que temos ainda as nossas faculdades limitadas, não é verdade? E tão limitadas que aquilo que vemos é só um bocadinho. Ele fala Fenelon, dos nossos sentidos obtusos, não é? Porque ainda não estão plenamente desenvolvidos. Nós sabemos da evolução humana até agora. E como será ela daqui a 500 anos, daqui a 1 milénio? Nós estaremos continuamente a evoluir. A evolução não é da lei. Então, possamos ir compreendendo que tudo está certo e tudo é amor. Na nossa vida, na vida do universo, na vida da Terra, portanto, na nossa vida, tudo está certo, tudo é amor. E tudo o que acontece está absolutamente sempre dentro das leis de Deus. Sempre dentro das leis de Deus. Então, partir é de facto libertarmos-nos e ficar ao contrário do que nós pensamos, é estar ainda no cativeiro, porque a nossa existência espiritual é a nossa existência verdadeira. Continuamos com a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel.
O item 43. Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, em Tito 2.8. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação, mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a paciência, coragem de eliminar por nós mesmos os raios dos nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: a expressão, maneira e voz. Se não aclaramos as fases, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Assim seja. Mais uma lição, senhores, em que aprendemos o quanto devemos pensar o bem em todas as ocasiões da nossa vida. Gratos, Senhor, aqui estamos rogando que nos abençoes, protejas e ampares. Caminhamos, Senhor, devagar, cada um a seu jeito, para a casa do nosso Pai. Mas para isso, Senhor, ainda temos tanto que aprender. Ajuda-nos, Senhor, que possamos sempre estar contigo, porque sabemos que conosco sempre estás. Rogamos bênçãos, Senhor, para esta casa, para todos os irmãos que batem em esta porta, encarnados e desencarnados. Rogamos bênçãos para os seus dirigentes, para todos os trabalhadores, para toda a nossa família, para toda a humanidade. Senhor, tem piedade de nós, rogamos. E com o coração repleto de gratidão, nós encerramos o Evangelho do Lar deste final de tarde, pedindo a proteção, Senhor, o evento que se vai realizar no próximo sábado e domingo terrenos. Nós vos rogamos, Senhor, que possas abençoar todos os palestrantes, abençoar todos aqueles
que puderam trabalhar e vão levar a cabo mais este congresso, que sabemos, Senhor, tantas preocupações dá a quem nele trabalha. Vos rogamos, Senhor, o amparo, a proteção para todos. Que tudo decorra, Senhor, conforme a vossa vontade. Fica, pois, com todos nós, agora e sempre. Que assim seja.